Entendeu?
Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos conta que estavam os discípulos no barco, de repente começa uma tempestade. Aí começa a tempestade e eles começam a entrar em desespero. Justo agora que a tempestade começou, cadê Jesus? Jesus ficou. Só que aí Jesus chega andando por cima das águas. O socorro estava vindo por cima das águas. Só que, por causa da tempestade, não reconheceram Jesus e acharam que fosse um fantasma. Era muito mais fácil acreditar que era Jesus, porque eles viram os milagres de Jesus, do que um fantasma. E eles acreditaram que era um fantasma. Mas havia um que falou assim: se és tu, Jesus, me manda ir sobre as águas. Vamos dizer que esse foi o que teve mais fé. Porque enquanto um estava achando que era fantasma, ele acreditava que era Jesus e pediu para andar sobre as águas. Aí ele começou a andar sobre as águas. Só que na hora que ele está no meio, quando ele sai do barco, ele dá uns passos, ele começa a ver a tempestade que ainda estava acontecendo.
Assim diz o Senhor, chegando de canto. Foi eu quem te escolhi. E desde o ventre, você foi gerado. Porque eu te escolhi. Duas pessoas aqui. Uma falou com Jesus que não aguenta mais chorar. Não aguenta mais chorar. Uma diz assim para Jesus: Jesus, nem lágrima eu tenho para chorar. E o Senhor, aleluia, está te dizendo nessa noite que foi Ele quem te escolheu. E a partir de hoje, olhe bem, a partir de hoje Ele entra na sua história. Quem é que falou com Jesus nessa tarde? Aleluia. Quem é que falou com Jesus? Aleluia. Falou: Jesus, eu não aguento mais. Não tenho mais lágrimas. Pode se manifestar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Manifesta em nome do Senhor Jesus. A bênção é sua, não é minha. Eu não vou insistir. Fernanda, vem para frente em nome de Jesus. Estou, decanta lá. Tem mais uma pessoa. Decanta. Cadê a segunda pessoa? Aleluia. Se manifesta em nome de Jesus. Aleluia. A bênção é sua. Aleluia. Glória. Tem gente que está querendo chorar. O Senhor não me mostrou quem é, irmão, mas se Ele me mostrar aqui, eu vou te buscar. Preste bem atenção. Aleluia. São duas pessoas. Uma com a lágrima, que até parece que vai se derreter de tanta lágrima. E outra parece que a lágrima está secando. Aleluia. Se levanta daí em nome de Jesus. Vem para cá. Aleluia. Chora, bacantalaia. Decantalaia, soia, decantalaia. Oh, de macho, decantalaia. Oh, glória. Tem mais uma pessoa que falou que queria vir na casa do Senhor, mas queria ver Deus confirmar se era Deus que estava no propósito mesmo. Sai desse lugar, em nome de Jesus, vem para cá. Aleluia. Oh, glória, decantalaia. Oh, Yandecantalaia. Yandecantalaia, séria, ela bassuia, decantalaia. Oh, glória, glória. Agora o lado feminino, mais uma irmã, viu? Mais uma irmã que tem pedido confirmação para o Senhor falar com você. Aleluia. Que do jeito que está, não dá para ficar. É assim que você tem falado com Jesus. Do jeito que está, não dá para ficar, Jesus. É você com Deus. Sai daí em nome de Jesus e vem para cá. Aleluia. Com decantalaia. Se Jesus me mostrar, eu vou te buscar. Aleluia. Decantalaia, soube, decantalaia. Oh, glória. Irmão, vem receber a sua bênção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Chorão, chão de cantanaia. Oh, de cantanaia. Quem crê que é noite de milagre? Quem crê que é noite de milagre? Aleluia. Levante da onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! E bacanta lá sobre a decantanéria. Deus está, aleluia, com vocês, viu? Foi Deus quem escolheu vocês, aleluia! O plano é dele, aleluia! Eu sei que parece que vocês estão dentro de uma moeda, aleluia! Mas o projeto não é do pastor, o projeto é de Deus, aleluia! E escute bem essa palavra. O tempo de cantar ainda não chegou, mas vai chegar, aleluia. Porque ainda não chegou. Deus está aprovando vocês. Mas escute só mais um pouquinho de tempo.
o Senhor virá e não tardará na sua causa. Aleluia. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela tua presença. Eu peço para as irmãs aí, as irmãs, venha aqui dar um abraço nas irmãs, aleluia, com o rosto distante, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. As máscaras, não esquece, pastora Dileia, oh glória. Dá um abraço nas irmãs, em nome de Jesus. Os irmãos, dá um abraço nos irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Nicatalaia, Jesus querido, eu creio no milagre, Senhor. Eu creio no milagre, Jesus. Jesus querido, o Senhor tem respondido, Senhor. Aleluia, por fé. Aleluia, seu servo tem perguntado para ti. Jesus querido, eu sei que o Senhor está, Senhor, com isso aqui, Senhor, enxugando essas lágrimas. Aleluia, o propósito é teu, Senhor. Aleluia, as maravilhas são tuas, Senhor. E a glória é para ti, Jesus querido. Nós te louvamos, Senhor, e te adoramos, Senhor, nessa noite. Aleluia. Oh, e me canta lá e a malvaçuia me canta lá. Vamos para a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 2, verso 37 diante. Rendei, me canta lá, Esther. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Irmã Eliane, a senhora pode fazer essa leitura, missionária Eliane? Atos, capítulo 3, verso 37 ao 47. A igreja acompanha junto. A senhora lê o primeiro versículo, a igreja lê após. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Atos 3. 2. Eu falei 3? Perdão, é 2. 2, 37. Cumprimento a igreja, né, Papai do Senhor. Amém. Vamos estar lendo aqui então a palavra do Senhor em Atos 2, no verso 37 em diante. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a redenção dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam e a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveraram na doutrina, nos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e de todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Vamos estar repetindo 42, né? E perseveravam na doutrina
Glória a Deus. Tiago Daniel vem fazer essa oração. Depois vou pedir para Mongaguá, o grupo de Mongaguá, que está louvando ao Senhor. Aleluia. Irmão, você que eu vou fazer meio apressado hoje por causa do horário, mas você que não conhece os irmãos de Mongaguá aí, está aí 5 irmãos de Mongaguá, 6 com a irmã Esther, né? A irmã Esther já está aqui junto conosco esses dias, né? Da onde é que a irmã Esther não é bem-vinda, né? A irmã Esther está em todo lugar, né? Eles são bem-vindos nessa casa? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Lembra na reunião de hoje, nós estávamos falando sobre a igreja, sobre a história do Missão de Paz? Olha lá, eles são lá, eles representam a igreja mãe. Amém, irmãos? Amém. Então, quando eles chegam aqui, eles não são estranhos. Eles são de casa, mais que de casa. Amém? Glória a Deus. O senhor mora? Só o senhor ou a igreja junto? Eu convido a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, vamos estar orando. Glória a Deus. Sobre o Deus Maria, Wellington. Wellington, Para minha casa. Uma presença também. Vicência, Crescêncio, a irmã Bárbara, o José Expedito, o pastor Helena, igreja de Perdões, igreja de Mongaguá também. Irmão Daniel. mais algum pedido? Vamos lá. Meu Deus amado Pai eterno, te agradecendo, Senhor, por estar aqui em tua presença, por estar aqui em tua casa, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor vai de encontro a cada pedido de oração, meu Pai. Que o Senhor vai de encontro, meu Pai, nos necessidades da tua igreja, dos seus servos, meu Pai eterno. Vai, meu Deus amado, visitando a casa de cada um, guardando, guiando, fortalecendo, repreendendo, ó Pai, tudo que não for o teu querer, tudo que não for a tua vontade. Meu Pai, se porventura o diabo tem se levantado contra a igreja, contra cada um deles, meu Pai eterno, que ele caia por terra, meus amados. Hoje é noite de milagres, de vitória, de renovo, de cura, de libertação, Senhor Jesus. E sabemos, ó Pai, que só o Senhor é quem pode agir, só o Senhor é quem pode operar, meu Pai. Estamos aqui, meu Deus amado, para entregar tudo a Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, meu Pai. Que o Senhor venha continuar falando, continuar operando milagres aqui neste lugar, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Enquanto a igreja de Mongaguá vai louvar, o grupo de louvor de Mongaguá vai louvar, eu gostaria, até que ele chegue aqui, falar também sobre o evangelista Eliseu. São tão de casa que a gente até esquece de apresentar. O evangelista Eliseu, a minha cunhada, a irmã Aline, meu sobrinho Miguel e meu sobrinho mais pequeno que tem, mais pequeno que eu tenho, né? Gabriel, olha o Gabriel aqui, ó, pequenininho, olha que benção, olha que benção. Eles são bem-vindos nessa casa, igreja? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Tá também, irmão Carlos, irmã Valdília, irmão Verdeiro, Vinícius e Bruna. Eles são bem-vindos nessa casa? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Amém. Aleluia. Deus. Glória a Deus. É um motivo de alegria estar juntamente com os amados aqui nessa noite. Fizemos uma surpresa, né, pastor? Parece que o pastor sempre pega a gente de surpresa. Vamos pegar o pastor hoje. Glória a Deus, aleluia. Ele mandou um áudio logo mais cedo e eu falei assim, eu acho que eu vou deixar o pastor esperando um pouquinho. Vamos fazer essa surpresa. Pagou, hein? Pagou. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, vamos estar louvando a Deus com esses 2 hinos. Hoje aqui com a presença do meu sobrinho Gabriel, que vai estar me ajudando, glória a Deus. Sou muito feliz por isso. E quero agradecer também os feitos que Deus tem feito durante essa semana.
das vezes a gente até se retrai um pouco de convidar as pessoas para vir para a igreja ou até mesmo para cultuar a Deus. E uma das minhas amigas na loja foi convidada para ir a um culto. E ela chegou para mim e falou assim: ai, Elida, teve uma outra amiga minha que me chamou para ir para o culto, só que eu tô com vergonha. E ela falou para mim que Deus tem algo para falar comigo. Mas eu queria ir na igreja, eu queria saber o que Deus tem para falar comigo. Aí eu, Aí ela, Aí eu, tá. Aí só que ela ficou esperando, né? Aí eu, mas você quer ir pro culto? Ela, quero ir pro culto. Eu falei, tá bom, então eu vou com você. Ela, sério? Falei, vou lá com você. Aí ela ficou toda contente. Ela foi numa campanha e Deus usou o pastor lá. Foi a primeira vez que ela chegou na igreja. Ela ficou muito feliz. Foi, assim, uma experiência muito gratificante. Eu nunca tinha tido essa experiência de levar alguém que tinha ido a primeira vez para a igreja. Desde os dízimos, das ofertas, do glória a Deus, do aleluia. Foi uma experiência maravilhosa. E assim, eu estou muito contente com o que Deus tem feito. Não só ela, mas a outra amiga. Ela contou dos feitos que Deus tinha feito na vida dela, já contou para outra amiga. E a outra amiga, não, eu também quero ir para a igreja. Aí a outra, tá bom, eu vou te levar também. Aí a outra, quarta-feira já tem a outra falando: você vai me levar para culto, para
Ele abençoa e bate o pão e lava os pés daqueles fiéis, e o mesmo trago recebe assim meu vinho e o pão, ao invés do amor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele batir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele batir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um cantor, depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a mãe oração na casa da luz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele batir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele batir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. No sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele batir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele batir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele batir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Capá. Glória a Deus. A Hélida, o Gabriel, o Emi, o Carlos. Deus abençoe. As irmãs vai louvar ao Senhor agora. As irmãs. Nós temos já alguns projetos para esse ano 2020. Pensa que dá breve só na cabeça de vocês? Mas do pastor também. 2021. Nós vamos fazer aqui o aniversário do ministério, inaugurando o novo templo. Este ano. Dá tempo? Dá tempo, irmão? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, eu quero ver lá o grande coral das irmãs, o grande coral dos jovens, os grupos de louvores, todos no mesmo sentido. Vocês já estão entendendo aí a missão? Os grupos de jovens, os grupos de louvores, Minas, Mongaguá e São Paulo, todo mundo junto para comemorar o aniversário de 23
do Missões de Paz. Viu? E eu quero assim também ter inaugurando um novo tempo em nome de Jesus. É claro, você que está aí na nossa live, se você nos ajudar também. Como, pastor? Sendo o braço forte da obra do Senhor. Sendo o braço forte, 45 522, dígito 9, agência 6065 do Banco Itaú. Ou pelo Pix 11 98567 2508. Eu quero aí desafiar os homens de Deus que vê nossas lives, mulheres de Deus, para nos abençoar, para que nós possamos. Ontem eu fui fechar uma conta, irmão, fechar uma conta só para contar isso, para o nome do Senhor ser quem? O nome de quem? Senhor. Irmão, 25 mil de material dentro da obra e nós não temos nada. Mas a obra está lá. Já gastamos mais de 25 mil reais e eu vou ser sincero, irmão, só pode ser Deus. Porque não tem outra explicação. Irmãs, pode adorar o Senhor. A guerra
perdões. Aí uns 3 minutos, bem rápido, só para os irmãos saberem como que, enquanto nós estamos aqui, irmão, não tem pessoas trabalhando lá do outro lado. Sei que a obra é grande. Domingo, enquanto nós estávamos aqui no jejum e na oração e no discipulado, o irmão Eliseu estava indo lá para Perdões. Esse irmão aqui é meu amigo. Imagina mão de pedreiro, ele jogando algo na mão de pedreiro. Tudo arranhado. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Como o pastor disse, nós começamos ali o primeiro dia e imagina, irmão, a obra de Deus. Homens vão se levantar a zombar. Não precisa você pensar, irmão, que você vai ter carinho, que você vai ter passado a mão na cabeça, não. Quando o povo de Deus foi escorraçado de Jerusalém, foi permissivo por Deus, porque o pecado tinha sido implantado. E a obra de Deus, irmão, ela vai ser sempre assim, vai levantar zombadores, mas Deus vai sempre levantar aqueles para reconstruir, vai levantar sempre um para desbravar. Você é um desbravador. O Senhor tem te chamado a ser forte e corajoso. Nós começamos ali em Perdões e fomos para lá, assim, ajuda ao pastor. A gente pensa que é ajuda ao pastor, mas você está se ajudando a você próprio, porque toda vez que você vai para a igreja, irmão, você pensa que você está cooperando com o pastor. Engano seu, é para si próprio, porque você está investindo, irmão, num castelo lá no céu. É uma casa sendo construída. Você é uma Jerusalém. Quando foi destruída Jerusalém, irmão, o homem pensava que estava destruindo algo que foi feito por homem. Não, foi Deus que implantou. Jerusalém é a igreja, irmão. O Senhor tem te chamado como igreja. O Senhor tem te chamado para você fazer uma somatória. E quando chegamos em Perdões, irmãos, não tinha uma pessoa para ir lá. Muitas pessoas se dispersaram. Por quê? Houve um ancião que partiu. Então o povo fica disperso, fica com medo. E existe aqueles, irmão, vai fechar, vai acabar. O inimigo está tentando fazer o seu sonho acabar, irmão. O dia que você não vier, irmão, você vai ter prejuízo. Não é porque eu estou dizendo não. A obra de Deus é assim, irmão. Quando o povo estava lá nas trincheiras, com medo de Golias, Deus levantou um pequenino. Seja esse pequenino, irmão, toca o coração de Deus. E começamos no primeiro dia com uma pessoa. Apareceu o irmão Cleverson lá, eu falei, glória a Deus. Estamos acostumados com isso, igreja. Nunca pense que uma alma é perdida. Nunca pense que se você chegar aqui sozinho, irmão, você perdeu o seu tempo. Não, irmão, dê o seu louvor a Deus. Quando foi na segunda, quinta-feira, já estávamos com 7. O poder de Deus tomou nós no primeiro dia. Demos um estudo que o rapaz falou, mas já vai acabar, irmão? Irmão, já tinha dado 9 horas. Falei, varão, amanhã é de trabalho, nós temos que ter decência e ter ordem. Mas o rapaz quase que fala, vai mais um pouco, irmão. Eu estou pronto até ter vigília, porque a palavra dá gosto. O Senhor, irmão, Ele fará isso em você. A palavra, ela produzirá gosto. Então, no segundo dia, já tivemos 7 pessoas ali. Foi bênção. E começamos a campanha quinta-feira passada. E operando Deus, quem impedirá? Não foi nem nós que colocamos, não. O irmão deu uma saudação. Eu peguei um gancho, pastor. Porque eu falei, Senhor, eu quero um tema. E orei pelo tema. Só que ele não me veio. E na hora lá o irmão pronunciou essa palavra, que não é dele, é a palavra de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Então o inimigo não tem força contra a igreja. Então, irmãos, estamos ali, olhe por nós, estamos orando por vocês. E amanhã eu já estou a caminho para lá, para mais um culto junto com os irmãos. E vai ser bênção, como aqui está sendo, amém? Deus abençoe tua vida.
Senhor Deus e Pai, diante, ó Pai, da Tua presença e da Tua igreja, nos colocamos agora, Pai querido, para que o Senhor, ó Pai querido, venha, Pai, operar mais e mais no meio da Tua igreja. Meu Deus querido, diante, ó Pai querido, deste manjar que o Senhor tem colocado, Pai, meu Deus, desse banquete que o Senhor tem nos dado, meu Deus, que o Senhor possa crescer sobre a vida dos Teus filhos e que a Tua palavra produza em nosso coração, meu Deus, naquilo a qual o Senhor enviou. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja sobre a Tua igreja. Amém. Obrigado, irmão Eliseu. Irmão Eliseu, irmão, quando for orar, presente o irmão Eliseu. Ele está me ajudando lá nas quinta-feiras, nos domingos, em Perdões, com a igreja de Perdões. Você pode se sentar. Eu não vou ser cansativo a oração de vocês. Sei que os irmãos que chegaram um pouco à tarde pegaram aí a palavra da tarde segundo Obreiros. E eu falei sobre o nascimento desse ministério, como o ministério nasceu, que ele nasceu no meio da guerra, porém ele veio com um propósito de paz, com o propósito do príncipe da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Então ele veio com o propósito de príncipe da paz. É bem verdade, como diz o irmão Eliseu, pedradas tem mesmo, irmão. Pedras vêm, tem pessoas para querer desmotivar. E outra uma coisa interessante, tome cuidado para você não tentar ser você lutar contra a obra de Deus. Porque Jesus falou para Paulo a seguinte palavra: Paulo, é duro recalcitrar contra os aguilhões. Não tem como alguém guerrear contra Deus e vencer batalha. E o que eu quero trazer aos nossos corações nesta noite, que o nosso ministério verdadeiramente ele nasceu na guerra, mas a guerra já passou. Porque a guerra, irmão, era de homens com homens, de pensamento e ideologia. Porém, Deus nos chamou com um propósito. E eu falei, parece que essa semana, sobre a categoria do chamado missionário. Missionário só pode ser missionário se você é enviado. Se você não é enviado, acaba você sendo quê? Não é missionário, porque o missionário só pode ser se ele tem uma missão. E nós, Missão de Paz, podemos dizer que este ministério Deus chamou com um propósito de missionário. Deus chamou eu e você para ser um missionário. E qual é a nossa missão maior? É a missão de paz. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso príncipe da paz. Ele é o nosso coronel, nosso general de guerra. É Ele que nos ordena. Porém, a nossa missão é a comissão de paz. Vai vir gente falando: para, desiste, o negócio não está acontecendo. Mas entende que você é a plantação que Deus plantou. Foi você que Deus plantou. E o projeto não é do pastor Daniel, nem do saudoso pastor Domingo. O projeto é do pastor Senhor Jesus. É o Senhor dos Senhores. E assim, eu quero trazer o tema da leitura oficial dessa noite ao seu coração. Quando os discípulos receberam lá a porção do Espírito Santo, quando eles permaneceram em Jerusalém, a Bíblia conta que naquele dia houve muitas conversões e muitas maravilhas. E a Bíblia diz que naquele dia se converteram quase 3.000 pessoas. E as pessoas se convertiam porque observava e via que verdadeiramente Jesus estava naquele negócio. E o que eu quero ressaltar ao meu e ao seu coração, que havia um propósito que a qual o Senhor Jesus chamara. E o propósito primário dos discípulos era falar sobre Jesus, mas sobre também arrependimento, sobre
Pastor, só vem esse negócio de novo mais uma vez sobre arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Por quê, irmão? Para haver um perdão, alguém tem que reconhecer o seu ato, que é necessário de perdão. E é bem verdade que muitos querem perdão do Senhor, mas não querem deixar o arrependimento fluir no seu coração. E arrependimento é algo natural, da natureza nossa. É fácil nós fazermos e arrepender. É fácil nós, humanos, fazer algo depois desgostar daquilo que nós fizemos no primeiro propósito. Porém, a Bíblia diz que aqueles homens que aceitavam Jesus, quase 3.000 pessoas, a palavra era diariamente, a palavra estava sobre eles de forma sobrenatural. Porém, Deus fez uma promessa para eles. E a promessa que Deus fez para ele, que é no versículo 39. Porque a promessa para vós diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe, e todos quando Deus, nosso Senhor, chamar. Então o projeto não é para somente a família Missão de Paz. O projeto é para quantos o Senhor chamar. Chamar para quê, pastor? Para se arrepender das suas atitudes, para se arrepender dos seus males, para mudar de direção. Muitas das vezes até está achando que está acertando, mas está errando. E Deus chama para o arrependimento. E quando Deus chama, esse projeto de arrependimento é para todos que o Senhor Jesus vem e chama. E aqui nesta noite, o Senhor tem chamado você pelo seu nome. O Senhor tem te escolhido, aleluia, porque, aleluia, desde o ventre da sua mãe, foi Ele quem te escolheu, aleluia. Ele te escolheu e não te escolheu por um acaso. A Bíblia diz que o próprio Jesus dizendo que Ele vos escolheu para que você vá e dê bom fruto, e o vosso fruto permaneça. E o interessante é que o fruto do discípulo começa a permanecer. Agora não mais discípulo, agora apóstolo, porque agora ele já recebera o diploma celestial. Porém, meus amados irmãos, uma coisa que era comum na vida da igreja, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque isso também é algo em comum aqui. Sinais e maravilhas acontecem nesse lugar, sim ou não? O Senhor mostra até onde o Senhor sonda, até onde eu não consigo sondar. As minhas palavras podem entrar muito nos seus ouvidos. Por que não dizer nas suas orelhas, né? Entra aqui! E tem gente que eu vou falar, é o orelhudo que sobe. Tampa as orelhas aí. Não estou falando no sentido espiritual. O Senhor fala e ele finge que não ouviu. E nessa noite é noite cheia, é noite de propósitos do céu. Não pode ter perdão se não houver arrependimento. E não estou falando do arrependimento, eu chegar aqui e chorar um choro de crocodilo de 2 horas junto com você, e amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Precisa a virtude do caráter de Deus fluir na nossa vida. Então nós precisamos aparecer, aleluia, em nossas vidas, aparecer os dons perfeitos, aleluia, do Espírito Santo. Precisa estar na minha vida a propriedade celestial. Opa, esse daí é testemunha de Jesus. É testemunha de Jesus, mas sem autoridade. O que nós temos feito para que nós possamos obter esta autoridade? E essa autoridade não
Jesus te escolheu. Só que há um grande problema no mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Muitos sabem que o poder de Deus é real. Sabe por quê, irmão? Porque não tem como contradizer o poder de Deus. Mas o homem diz não consegue ofuscar a luz que brilha do trono da graça de Deus. Aleluia! Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Pode até parecer que a sua lâmpada está apagada, mas deixa eu te dizer uma coisa: levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Aleluia! A glória do Senhor Jesus sendo ministrada a sua vida nessa noite. Pode até ser que você entrou aqui com a sua lamparina, parece que o vento da vida, das circunstâncias da vida, parecendo que ia apagar a sua fé, a sua esperança, a sua virtude. O vento está soprando de todos os lados. Parece que nem você vai sobrar. Quanto mais a seu brilho, a sua luz. Mas um recado eu tenho para você, para os seus adversários, para aquele espírito que tenta lutar, aleluia, contra a sua vida. Olha, quem te chamou foi Jesus, aleluia. Quem te escolheu foi Jesus, aleluia. Quem te garante a vitória é Jesus, aleluia. Pode até parecer que o negócio não vai funcionar, viu, minha filha? Mas vai funcionar, porque não foi o homem que te chamou, aleluia. Os preceitos humanos não conseguem descrever os planos de Deus perfeito para você, aleluia. O Senhor tem um grande plano sobre a sua história. Deus tem te chamado não para cuidar do eu, o Senhor tem, aleluia, te chamado para cuidar de dezenas e centenas de pessoas, mas você precisa entrar no propósito, na visão do céu. Você está entendendo, compreendendo o projeto de Deus, aleluia? O projeto de Deus não é segundo o homem, mas é segundo os projetos de Deus, aleluia. Sabe o que acontece nos projetos humanos? O projeto humano sempre vai te jogar um balde de água fria na sua história e na sua chamada. Deixa eu te dizer uma coisa. Até eu, irmão, se você ficar me olhando só para mim e achar, pode ser, irmão, que eu pegue um copo de água e jogue em cima dos seus projetos. Há poder no sangue de Jesus, que eu quero continuar na visão do céu, aleluia. Eu quero continuar exaltando o nome do Senhor. Tudo para seu crescimento espiritual, tudo para você crescer na graça e no conhecimento, aleluia. Que conhecimento é esse? Conhecimento da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que pode mudar, aleluia. Fração de segundo, Ele muda a sua história, a sua chance, os seus projetos, aleluia. O que você tem, aleluia, o Senhor pode mudar em questão de segundo, porque Ele pode. Aliás, Ele é o único que pode, Ele é o único que tem o poder sobre todas as coisas. Quando compreende o projeto de Deus para você, aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos pregavam, depois da recebida do Espírito Santo, as maravilhas começam a se manifestar de forma sobrenatural. E todo mundo agora não tem como contradizer que os discípulos, um poder sobrenatural estava atuando na vida deles. Então não tinha como contradizer que o poder sobrenatural estava sobre eles. E o negócio começa a dar certo. E a Bíblia diz que milagres e prodígios saíam das mãos dos apóstolos. Algo acontecia de forma sobrenatural. Nesses dias não é diferente. O Senhor ainda tem bênção daqui para aí, viu, irmão? O Senhor ainda tem bênção dos apóstolos para os discípulos, aleluia! A bênção sendo ministrada e sendo liberada em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua vida. Mas, pastor, eu não vejo como. A Bíblia diz que no versículo 42, que esses homens que foram batizados, eles começavam a perseverar.
E o que eles perseveravam? Na doutrina, no partir do pão e na oração. Eu já ministrei isso várias vezes, vou ministrar de novo, porque o Espírito Santo manda eu ministrar. Porque não é o Espírito Santo que é necessário. Às vezes eu já estou cansado de ouvir essa palavra, entre aspas, mas o Senhor tem propósito, às vezes com o menor dessa casa, para fazer dele maior. Aleluia! E o projeto de Deus é sempre um só: perseverar na doutrina, no partir do pão e na oração. Fala comigo, palavra, ceia e oração. Essa é a chave da vida do crente. Você quer ter vitória, quer ter êxito espiritual, quer ter as maravilhas que aconteceram na vida dos apóstolos, acontecem na sua vida, as maravilhas que acontecem na vida do pastor Daniel, acontecem na sua vida. Você quer que esse projeto ainda maior se realiza nos seus projetos, nos seus sonhos? Persevera na doutrina. Doutrina é palavra. Eu sempre ensino, irmã Hélida, missionária Hélida, eu sempre ensino que doutrina gera costume. Costume não gera doutrina, mas doutrina gera costume. A palavra de Deus gera novo comportamento. A palavra de Deus nos dá norte para nós caminharmos. E para que nós fazemos o quê? Para nós perseverar. E o Senhor tem chamado eu e você para quê? Perseverar. 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 Eu falei aqui que nosso ministério está completando 23 anos. Mas só vai completar 23 anos se nós perseverar. Se nós perseverarmos fiel ao Senhor, fiel à palavra do Senhor, aí as coisas vão acontecer. Mas não sem perseverança não tem vitória. Mas pastor, eu vou na igreja todos os dias, eu ensaio todos os dias, eu vou no grupo, no coral, na mocidade, no ciclo de oração, eu estou em todos os grupos. E o arrependimento está no seu coração? A virtude do céu está na sua vida? Os projetos de Deus realizam na sua história? Eu poderia trazer aqui uma palavra de autoestima ao seu coração. Poderia dar uma palavra de autoestima. Não, irmão, isso aí deixa para os livros de autoestima. Mas o Senhor nos traz aqui, irmão, para que gerar em nós, aleluia, uma palavra de vida e uma palavra de esperança. Como eu disse aqui na Narco, às vezes o projeto seu é para hoje, mas o projeto de Deus é para daqui 10 anos. E para você estar com a estrutura firmada daqui 10 anos, o Senhor já te estrutura hoje. O Senhor tem que cavar os seus alicerces, colar sapatas estruturais para firmar os seus edifícios na casa do Senhor. Às vezes, irmão, a sua família precisa da palavra de Deus. Palavra é doutrina, irmão. Palavra gera novas atitudes. Palavra gera mudança. Palavra de Deus, ela gera novas estruturas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. E os planos do homem não são os planos de Deus. Pode até ser que você veio aqui e vai falar assim: olha, essa noite eu vou ser ovacionado para o Senhor, o Senhor vai me colocar lá em cima. Mas na verdade o Senhor te chama para uma razão. O Senhor quer mudança de vida. O Senhor quer mudança de propósito. O Senhor quer você sonhando os planos dele. O Senhor quer você vivendo os projetos dele. Aleluia! E quantas das vezes nós renunciamos o projeto de Deus para fazer os nossos projetos? Não que a sua família não mereça.
Merece. E você tem que dar o melhor, porque Deus colocou você lá como coluna, como cabeça da sua casa, e você tem que fazer o que você pode pela sua casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem a sua casa você consegue suster, porque no Salmo 127, a palavra do Senhor, se Deus não edificar, em vão trabalha os que edifica. Então, se você quiser ter bênção, prosperidade, aleluia, na sua vida familiar, aleluia, investe no reino de Deus, aleluia, porque o reino de Deus é frutífero. Eu falei aqui essa semana, se você pega uma semente de feijão, fecha ele na sua mão, fecha ele na sua mão, daqui 30 dias passa, 2 meses depois, o que vai acontecer com a semente? O senhor vai fazer o que com a semente? Apertar. O que vai fazer? A semente vai apodrecer e vai morrer. Porém, se você tiver uma pequena semente, se você plantar na terra própria, na terra, daqui a pouco você vai ver a semente germinar. Então o projeto de Deus é para a sua vida, para a sua história. Tem gente que o Senhor já tem dado dons, o Senhor tem dado palavra, o Senhor já tem dado conhecimento da doutrina, o Senhor tem dado pela misericórdia, ela participar do pão, do partido do pão. Porém a semente, ela está segurando a semente que não é dela na mão. Porém hoje o Senhor te chama para você perseverar, aleluia, da mesma forma que os apóstolos perseveraram, aleluia, na doutrina, ensinamento da palavra, comendo a palavra de Deus. O salmista diz que era de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. O salmista Davi disse outra hora, que eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A doutrina, a palavra de Deus precisa estar como virtude no seu coração. E quando está dizendo, eu não preciso cegar não precisa ir na igreja não, estamos em época de pandemia, então a Bíblia diz que tem que perseverar na doutrina, no partir do pão e na oração. Igreja vitoriosa é aquela que persevera a maneira que os apóstolos foram chamados. Porém, tinha um negócio interessante na vida dos apóstolos. A Bíblia diz que pela mão dos apóstolos, o que acontecia na mão dos apóstolos? Milagre, fala comigo, milagre. Prodígio, maravilha, sinais celestiais aconteciam na vida dos apóstolos. A hora que eles estendiam as mãos, irmão, Deus confirmava a palavra dos tais com sinais que eu seguia, aleluia. Irmão, se você perseverar na palavra, na comunhão e na oração, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que você estiver passando, as dificuldades do dia a dia, pode ter certeza que o Senhor será contigo, aleluia. E no momento certo, aleluia, você vai ver, aleluia, a bandeira da vitória sendo estiada, aleluia, porque o seu Jesus, aleluia, entra na sua peleja. Aí verdadeiramente vai acontecer como aconteceu com Josafá. Nesta peleja não terá que pelejar. Você sabe que muitos crentes no dia de hoje, irmão Roberto, Diácono Roberto, no dia de hoje, veste como um amuleto desse versículo. Olha, Deus falou para Josafá que nessa peleja eu não tenho que pelejar. Só que não continua perseverando na doutrina, não persevera na palavra,
Ninguém quer que o quê? Que Deus entra na parada. Não, Deus vai entrar nesse negócio aqui. Não, irmão. Deus só vai entrar se você estiver na visão celestial. Perseverando, fala comigo, palavra. Partir do pão. Fala Santa Ceia. E nas orações. Precisa ter um acordo entre céu e terra. Não pense você que o céu é bagunçado, você vai entrar lá de qualquer jeito. Que o céu não é bagunçado, não. Há uma comunhão entre terra e céu, céu e terra. Há uma comunhão de igreja com Deus, Deus com a igreja. Essa comunhão ela não é quebrada por pensamento de homem. Todo homem nos dá, aleluia, mas os projetos de Deus continuam. E sempre, porque a sua palavra permanece para sempre. Aleluia. Projeto do céu não é quebrado. Ah, pastor, mas não importa não, pastor. Não importa, irmão, a Bíblia diz que o que é ligado na terra, fala comigo, o que é ligado na terra é ligado no céu. Você lembra daquele texto que onde tem dois, como que é? Onde tem dois? Jesus falando isso. Entenda. Entenda. Aonde? Reunido aonde? Em meu nome. Em meu nome. Ali farei no meio. Como é que estarei no meio dele? Irmão, Jesus está presente com você hoje aqui? Sim ou não? Interessante quando Jesus fala isso, Jesus dá autoridade para os apóstolos. Fala, olha, apóstolos, o que vocês ligar aqui na terra, essa visão é uma visão pastoral. Muitos não entendem isso. Só o Senhor que vai para o céu? É só o pastor? Só a igreja do Senhor? Não, irmão. Todos quando o Senhor chamar. Todos quando o Senhor chamar. Para quê, pastor? Para perseverar. Fala comigo, doutrina. Partir do pão e oração. Então todos que perseverar nesse propósito vai entrar no reino de Deus. Tem que perseverar. E não é um dia. Não é 2 dias. Não é 3 dias. Ah, mas o negócio não está funcionando. E sabe qual é a maior burrice do ser humano? Achar que se eu sair daqui e atuar, as coisas vão melhorar. Não, irmão. Só vai piorar. É como se você estivesse dentro do vale e você precisar de fazer uma ponte que você não faz. Aí você fala, eu vou dar a volta. O caminho da volta é mais caro para você. Porque mais lá na frente, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar da ponte para atravessar. E deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser 2 ou 3, mas ainda continua sendo o caminho do céu. Quem canta lá e é séria. Não sei se você entendeu o propósito. Eu quis dizer que o Senhor não te chamou sozinho. Jesus não te chamou para você ser uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha. O Senhor te chamou, aleluia, para que 2 ou 3 reunissem meu nome, aí eu estou no meio dele. Porque aonde tem 2 ou 3, não se figura eu. Agora se configura nós. E nós não somos simplesmente nós. Porque esse nós agora, o irmão Gabriel, já é a igreja de Deus. Aleluia. E aí, Marília, entra a palavra. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Aleluia. Aonde tiver 2 ou 3 unidos em meu nome, eu se faço presente no meio deles. O que é melhor, irmão, não é ser ovacionado. O que é melhor não é o melhor cantor, não é o Marco Feliciano estar presente dentro das nossas congregações. O melhor cantor, o melhor pregador. O melhor é a presença desse nosso Senhor Jesus, aleluia. Estava lá o Moisés lá em Perdão, ele e mais um, aleluia. Mas Jesus estava lá, aleluia. O importante, meu irmão, é você não sair do propósito
persevera no partir do pão e persevera na oração. Aleluia. Não saia do propósito que Deus te chamou. Crescer na graça e no conhecimento. Procura buscar a Deus cada dia mais. E não procura buscar o Senhor pelo que Ele tem. Porque você sabe que a grandeza que Ele tem é tudo dele. Mas procura agradar o Senhor porque Ele é. Eu convido você para ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você nessa hora. Não existe arrependimento sem perdão. E não existe perdão sem arrependimento no reino de Deus. Irmão, eu vou orar aqui. Eu vou estar ministrando a ceia. Peço sobre da casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar orando por você. Nessa hora nós vamos chegar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E o que ele recebeu de Jesus? Fala comigo a palavra. E ele também nos ensina. Uma coisa que ele ensina, que na noite que Jesus foi traído, o dia que o traidor estava lá, Jesus tomou o pão e disse: tomai e comei, aleluia. Isso é o meu corpo que é partido por vós, aleluia. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Os diáconos hoje vão ficar de férias, hoje quem vai trabalhar vai ser as irmãs. Amém? A Bíblia diz que quando os apóstolos estendiam a mão, o milagre acontecia. Os prodígios aconteciam. E nessa hora eu vou erguer minha mão sobre a sua vida nessa hora. Eu tenho certeza que se você entrou aqui com alguma mágoa no coração, com alguma coisa que entristecesse a sua alma, você nesta oração você vai colocar, vai lançar aos pés do Senhor Jesus e vai pedir perdão dos seus pecados. O apóstolo Paulo diz que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão dentro do braço, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cegar, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Até que eu venha. Fala comigo, perseverando na comunhão, no partir do pão e das orações. Oh, Papai de poder, aqui está, Senhor, a tua igreja confirmando a tua palavra. Jesus querido, aqui está, Senhor, os seus filhos, as tuas filhas, Senhor. Jesus querido, quantos nessa hora, Senhor, acham digno de tocar, Senhor, no teu corpo e no teu sangue. Mas a partir de agora, Senhor, nós estamos ministrando, Senhor, a exploração. Nós estamos, Senhor,